Hoje eu vou responder no assunto de hoje uma pergunta muito frequente no consultório que é: e esse comer fruta engorda? Como eu sempre falo, a área da saúde não é a área das exatas. Na área da saúde, 1 mais 1 não necessariamente é 2. Então eu vou ter que começar a resposta falando: depende. É a mesma coisa que você me perguntar o seguinte: e essa, se eu comprar uma bolsa, eu vou ficar endividada? Vou ficar endividado? Eu não sei, depende do contexto em que você está inserido. Eu responderia que não, que fruta até ajuda a emagrecer, caso o seu contexto seja o seguinte: você é aquela pessoa que, depois do almoço, depois do jantar, no lanche, não rejeita um doce, uma sobremesa, ou você repete o prato, ou come muitos produtos alimentícios sobrecarregados em açúcar, sal, gordura, e aí você começou a fazer o quê? Substituir por frutas, ou seja, você comia no lanche da tarde, vamos falar assim, um milkshake porque você estava passando numa rua, viu sorveteria, foi lá e comprou, ou um sorvete, ou um doce, você trocou por uma fruta, certamente você vai emagrecer. Olha que avanço, olha que redução de açúcar, de conservante, de químicos e agora que aumento de fibras. Então, nesse caso, você irá emagrecer comendo mais frutas, assim substituindo as opções anteriores que você fazia. Por outro lado, eu poderia tranquilamente responder que fruta engorda sim, que está atrapalhando o seu processo de emagrecimento, caso você, depois do almoço, nem sente necessidade de comer doce, não come sobremesa e, por exemplo, ouviu falar que comer uma fruta depois do almoço faz bem por isso ou por aquilo, e aí você resolveu acrescentar essa fruta no seu dia, essa ou essas, né? Pode ser mais do que uma, e você não tinha fome para comer isso. Isso vai representar para o seu organismo um excesso. Então, essa fruta sim poderia fazer você engordar, mas não necessariamente a fruta. Qualquer coisa que você estivesse comendo a mais, sem ser fome real no seu dia a dia. E aproveito ainda para fazer um alerta, tá bom? Eu vejo muitas pessoas recorrendo a frutas secas em viagens ou até mesmo no dia a dia por ter um sabor mais adocicado. Então normalmente eu vejo em consultório que a pessoa gosta muito de doce e ela vai lá e substitui por frutas secas, como por exemplo a uva passa. E uva passa é uma excelente opção, tem muita fibra, tem vários benefícios. Só que 8 uvinhas passas já foram uvas no passado, né? Elas foram desidratadas e se tornaram passas. 8 uvinhas passas que nem enche uma colher de sopa representam 8 uvas suculentas, aquelas maduras para você consumir fresca. 8 uvas corresponde a uma porção de fruta. Então, por exemplo, uma banana média, prata, de qualquer tipo que seja, corresponde a 8 uvas. Então, se você de repente terminou o almoço, não comeu aquele doce tradicionalmente que você iria comer ou uma sobremesa e vai lá e pega um saco de uva passas e vai comendo como se não existisse amanhã, porque é fruta, e vai comendo, talvez você comeu ali uma penca de banana em formato de uva passas, ou então até mesmo um cacho. E isso poderia representar um excesso no seu dia e aí sim sobrecarregar a sua saúde e o seu peso. Muitas pessoas pedem uma recomendação. Quantas frutas por dia eu deveria comer para ser saudável, ter uma saúde melhor? Pois bem, a recomendação poderia ser de 2 a 3 porções, só que nós temos que avaliar o contexto dessa pessoa. Se você é uma pessoa que trabalha de uma maneira sedentária, que leva um estilo de vida sedentário, eu não posso classificá-lo da mesma forma que uma pessoa que trabalha de uma forma braçal, ou que pratica muita atividade física, ou que ainda amamenta. Então, essa recomendação de 2 a 3 porções de fruta também pode variar de acordo com o contexto da pessoa. O mais importante é que você coma frutas regularmente. Eu posso afirmar, enquanto nutricionista, para você que frutas nunca vão fazer mal. A quantidade de nutrientes, de fibra que elas contêm só vão beneficiar a nossa saúde. O que poderia vir a fazer mal ou sobrecarregar o organismo é a pessoa comer sem fome, mas aí é fruta e qualquer outro tipo de comida, ou ainda confundir, achar que beber suco é comer fruta, e não é. Ninguém faz suco com uma fruta só, faz com uma quantidade muito maior e aí você acaba concentrando a carga glicêmica dessas frutas e isso pode representar um excesso.
Além do que, quando você bate um suco, você acaba eliminando as fibras principalmente insolúveis, que seriam fundamentais no processo de digestão e absorção para aproveitamento de todos os nutrientes. Então as dicas de hoje que eu deixo para vocês são: evite sucos, evite frutas secas, prefira sempre as frutas frescas e da época. E principalmente, respeite a sua fome real, respeite o seu organismo e assim você sempre terá equilíbrio e saúde.